pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Aniele, sou professora de Física e hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre dilatação linear. Ok? Vamos lá. Bom, na questão número 1, diz o seguinte: um mecânico pretende soltar uma porca de invar. Invar é uma liga de ferro com níquel, de um parafuso de ferro. Qual deverá ser o procedimento térmico adotado pelo mecânico se a porca estiver emperrada? No exercício 1, eu disse que essa porca, esse parafuso, eles podem estar emperrados, ok? Se eu aquecer um material, o que eu disse que acontece? Lembra lá da nossa aula? Se você não assistiu a nossa aula, assiste ali. Então, se eu aquecer, a possibilidade desse meu material é expandir, porque eu vou estar agitando essas moléculas e essas moléculas estarão se afastando. Então, se eu quiser, se estiver emperrado dois materiais, eu preciso resfriar, certo? Que então eu vou estar diminuindo essa dilatação. Perfeito? A número 2 diz o seguinte: ao lavarmos louça, às vezes verificamos que um copo fica preso dentro de outro, sendo difícil separá-los com segurança. Com base nos conhecimentos adquiridos até aqui, sugira um método simples para soltar um copo do outro, sem perigo de quebrá-lo. Bom, pessoal, a número 2 tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Então eu tenho dois copos, acabei de lavar a louça e tudo mais, eles estão lá no escorredor e quando eu lavei, devido à falta de espaço do escorredor, eu coloquei um dentro do outro, ok? E emperrou. E aí, o que eu posso fazer? Pessoal, o que eu posso fazer é resfriar. Eu posso colocar água gelada, eu posso tentar colocar eles até na geladeira. Para quê? Para que ao resfriar, essas moléculas elas se juntem e aí então eu consigo retirar os copos, separar os copos sem correr o risco de quebrá-los. Beleza? Então vamos à número 3. Na número 3 diz o seguinte: duas barras, uma de zinco, aí nós temos o coeficiente de dilatação linear ali do zinco, e uma outra de ferro, nós também temos o coeficiente de dilatação linear do ferro, tem comprimentos iguais, de 150 metros. Essas barras, então, elas foram medidas a 0 graus Celsius. A 100 graus Celsius, qual é o comprimento de cada barra? E após o aquecimento, elas possuem o mesmo tamanho? Eu já tirei os dados aqui, né? Então, eu tenho o coeficiente de dilatação linear do zinco, que é 3,0 vezes 10 na menos 5. Dilatação do ferro, de 1,2 vezes 10 na menos 5, tá? Eu tenho o comprimento inicial de cada uma dessas minhas barras, porque ambas elas eram iguais e tinham o comprimento igual. E elas foram aquecidas de 0 até 100 graus. Então, essa aqui é a minha temperatura. Se a minha temperatura inicial é 0 graus e a minha temperatura final é de 100 graus, qual vai ser minha variação de temperatura? 100 graus. Então, o meu delta de temperatura, minha variação de temperatura é 100 graus. Eu já peguei a minha calculadora, então vamos lá. Vamos calcular primeiro para a barra de zinco. Ok? Então, eu quero saber a minha dilatação linear. O meu coeficiente eu já tenho, que é 3,0 vezes 10 na menos 5, vezes o meu comprimento inicial, que era 150 metros, tá? Vezes a minha variação de temperatura, que foi 100, ok? Então, olha só, 100 vezes 150, 15 mil. 15 mil vezes 3 fica ΔL igual a 45 mil vezes 10 na menos 5. Ok? Número muito grande, né, gente? Vamos tirar um pouquinho dessa potência. Minha vírgula estava aqui, ela andou 1, 2, 3, 4 casas. Ok? Gente, vamos tirar da potência de 10? Vamos. Olha só, menos 5, vamos andar. 1, 2, 3, 4, 5. Minha vírgula veio para cá. Então, a minha variação é 0,45
metros. Ok? Vamos ver então a minha variação do ferro. Essa é a minha barra de ferro. Então, a minha variação é, se o meu coeficiente do ferro é 1,2 vezes 10 na menos 5, ok? Vezes o meu comprimento inicial era o mesmo, 150 metros. 150. Vezes a temperatura, a variação de temperatura também foi a mesma, de 100. 100 vezes 150, 15.000. 15.000 vezes 1,2 fica igual a 18.000 vezes 10 na menos 5. Essa foi minha dilatação linear. Vamos tirar então da potência de 10. Minha vírgula estava aqui, 5 para lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Minha vírgula veio para cá. A minha variação foi de 0,18 metros. Pessoal, qual dos dois materiais houve uma dilatação linear maior? O ferro ou o zinco? O zinco. Quanto maior o meu coeficiente de dilatação, maior será a dilatação, ou seja, mais vai alterar. Então aqui a gente percebe qual que foi então o final. Com quantos metros ficou essa minha barra de zinco se ela aumentou 0,45? Ela tinha 150 metros mais 0,45. Então, ela ficou com 150,45 metros. E essa aqui, ela tinha 150 metros, ela aumentou de 0,18 metros, então ela ficou 150,18 metros. Entendido, pessoal? Então, tá certo. Questão número 3 respondida.